Aleluias. Pai, nós conectamos os céus com a terra. Entramos na plena dependência do Senhor. Nada temos, nem nada somos, senão o que do alto recebemos. O que nós queremos, Pai, é desfrutar de uma comunhão plena contigo nesta noite. Estou, Pai, diante da tua amada, da tua noiva, da tua igreja, meninas dos teus olhos. Que possamos, Pai, desfrutar de uma comunhão. Que o Senhor, Pai, abra as comportas dos céus. Que o Senhor abra os céus sobre nós nesta noite. Nós queremos, Pai, não entrar por uma emoção, mas nós queremos ser profundamente ministrados por Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, fala conosco, ministra o nosso coração, nosso espírito, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, aleluias. Dá uma sacudida no teu irmão, diga para ele assim: hoje Deus quer te pegar. Amém. Glória a Deus. Dá uma catucada nele, fala: acorda. Aleluias. Amém. Livro da criação, livro de Gênesis. Aleluias. Capítulo 2. Pode deixar. Obrigado. Aleluias. Querido, nós estamos felizes. La sui kendarayashas. Shanara la suri kandarayas. Eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu não tenho outro bem além de ti. Eu te quero, Senhor. Eu te quero mais do que tudo. Vem, Espírito Santo, abre, Espírito Santo, um caminho. Oh, Senhor, nesta tarde eu falava com o Senhor, te buscava, e não tem mais nada, Senhor, nesta vida que vale mais do que a tua presença em mim. Flua, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Nós queremos te ofertar as nossas primícias. Tu tens primazia neste lugar. Ministra, igreja, Senhor. Queridos, nesse final de semana nós estivemos lá em Ribeirão e foi assim um tempo muito profundo. Ficamos ali em casa com mais ou menos 10 pastores, junto com o apóstolo Luiz Hermínio, e tempo de estar até com ele, tempo da gente estar repartindo algo de Deus entre nós lá. Foi um tempo muito precioso. Eu saí lá dizendo para o Espírito Santo: eu já tive muitas experiências com Deus, cada dia mais eu quero mais. Mas uma das coisas que eu falava é que sempre existe mais. A gente parece que às vezes chega num limite, a gente, vem para um culto, vem para uma reunião, vem para uma coisa assim, dizendo mais um, ou talvez vai ser igual ao passado. Não estou dizendo hoje, mas isso acontece na nossa vida com todos nós. E o pastor esteve ministrando na sexta de manhã uma palavra tremenda também, que rasgou o céu lá. Foi pego de surpresa, virou a madrugada lendo, preparando uma palavra. E na sexta-feira pela manhã ele ministrou uma palavra que rasgou os céus. Foi algo assim. O apóstolo chegou para mim e falou assim: teu irmão está no óleo, hein? Teu irmão está mergulhado. E foi uma palavra assim muito tremenda para líderes, pastores, pais espirituais, até filhos que têm uma dimensão, entenderam.
né? Eu vim falando até no carro que às vezes, infelizmente, alguns não captam a palavra, não entendem, não conseguem ter o entendimento. O apóstolo Luiz também, além das palavras que ministrou no sábado, no café assim de pastores e líderes, no sábado de manhã, rasgou os céus também com uma palavra muito forte, falando sobre os 2 tipos de igreja que nós temos hoje. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 18. A epígrafe do texto diz: como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como que diante dele. O 21 diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a sua carne em um lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Porquanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não estamos numa reunião de casais, estamos sim no intenso romance entre Cristo e a noiva, a igreja. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, estudando esse texto, nós entendemos que Eva, na verdade, é uma simbologia. O Antigo Testamento, quando você caminha por ele, você caminha por muitas simbologias. A teologia, você estuda sobre simbologias. E Eva, para nós, é um protótipo, na verdade, é uma figura da igreja de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele foi o segundo Adão. Houve esse primeiro Adão, e Jesus, ele foi chamado o segundo Adão. Então nós podemos comparar Eva como a igreja. Eva pode ser, obviamente, a figura da igreja hoje. E o verso de número 18 diz: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como que diante dele. Quando Eva foi tirada das costelas de Adão, diz a Bíblia que, como nós lemos, caiu um sono pesado sobre Adão, e diz a Bíblia que Deus cerrou na costela de Adão, e daquela costela fez Eva. E dali, querido, daquela Eva veio a reprodução de toda a humanidade. Porém, Eva, ela saiu de dentro do próprio Adão. Assim como nós nascemos do Calvário, nascemos da cruz, nascemos de Cristo, aqui a Bíblia está nos mencionando, dizendo que Eva estava vindo da costela de Adão, ela estava nascendo de Adão. E nós vemos aqui que a igreja também, ela nasce de Cristo, do segundo Adão. Mas o que eu quero me ater aqui e relatar é que quando Eva, ali no Éden, Adão desperta daquele sono e vê aquela mulher do lado dele. Óbvio que ele teve uma reação de olhar um ser humano como ele. Óbvio que ele teve uma outra reação de olhar uma mulher e obviamente já sentir alguma coisa pelaquela mulher, porque Deus havia criado para ele. E em terceiro lugar, acredito que, como a Bíblia diz aqui, esta mulher nasceu para corresponder a ele. Essa mulher não nasceu para nada mais, nada menos. Diz a Bíblia que nasceu para estar como que diante dele. E nós, olhando para a igreja hoje, nós transfiguramos isso e dizemos que a igreja nasceu para estar como que diante do noivo. A igreja nasceu para corresponder ao noivo. E quando nós entendemos isso na íntegra, nós começamos a caminhar até de uma maneira diferente. E começamos a ver se hoje nós, como igreja, como noiva, temos andado e não temos correspondido aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus pede de nós,
nós vamos ser achados em falta. E nós estamos vivendo um tempo e uma geração em que não tem como nós segurarmos mais aquilo que Deus está fazendo. Os homens que tentaram segurar, os homens que tentaram talvez paralisar, não têm conseguido mais. Porque Deus está trazendo, soprando um vento sobre a nação, sobre as nações da terra, em que há um povo de norte a sul, de leste a oeste, se levantando para corresponder ao noivo. Não tem como mais ninguém, nem Satanás, nem homem nenhum, parar o que Deus está fazendo. Quando nós olhamos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, existe uma geração completamente apaixonada pelo noivo, porque essa geração é a própria noiva que nasceu para estar como que diante dele. E nós, quando olhamos para isso, estamos inseridos nesse contexto. E precisamos entender que tudo aquilo que foge, tudo aquilo que nos tira desse contexto, seja maldição, seja anátema, seja tirado de dentro de nós, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, do nosso casamento. Porque nós, como noiva, nascemos para corresponder ao noivo. Qual é o sentido da tua existência? Você nasceu para trabalhar? O pensamento pobre que nós temos. Estamos nesta terra, trabalhamos, comemos, dormimos, choramos, nos angustiamos. Até Jesus fez isso. Mas quando nós olhamos para a ideia original de Deus, para a ideia principal de Deus, a Bíblia diz que esta mulher, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como que diante dele. Eva nasceu para corresponder aos anseios de Adão. Eva nasceu para corresponder, para responder, para estar como que diante dele. Quando nós olhamos para a igreja nasceu para isso. Pastor, por que Deus precisa da igreja se diante, lá nos céus, existem anjos, querubins, serafins, arcanjos, 24 anciões, 4 seres viventes, que continuamente dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Para que eu preciso também entrar nessa? Porque a Bíblia diz que houve uma missão que os anjos, eles quiseram, mas não foi dado a eles, foi dado à igreja. Amém. Nós não somos apenas uma criatura que foi criada por Deus. Nós somos chamados filhos de adoção. Pela cruz nós fomos adotados por Cristo, pelo sangue. Então nós não fomos apenas uma criatura que Deus fez para que esteja lá no céu, como os anjos estão, e estejam adorando Ele. Nós temos uma missão. E se nós não correspondermos ao noivo, se nós não correspondermos a Cristo, nós nunca vamos conseguir espelhar nossa missão a essa geração. Quando a Bíblia começa a dizer isso, essa própria Eva que nasceu para corresponder a Adão, foi uma tipologia de uma noiva que errou, que pecou, que caiu. Porque o engano conseguiu alcançar o coração de Eva e Eva caiu. Diz a Bíblia, por Eva ter pecado, por Eva ter deixado que o engano tomasse ela, o pecado entrou no mundo. E quando nós começamos a ver as tipologias das noivas que nós temos na Bíblia, nós às vezes nos enquadramos em algumas. E aí nós começamos a ver que realmente nós precisamos vigiar, orar, tomar cuidado, estar na torre de vigia, para que nós não venhamos ser uma dessas noivas. A própria Eva, que foi tirada a essência, mãe de todos os seres humanos, que foi arrancada da costela dele, que gerou ele, essa própria noiva que foi chamada para corresponder a ele, foi uma que deixou com que a serpente enganasse. Quando Deus chegou para Eva, ela falou: a serpente me enganou e eu comi daquele fruto. E nós começamos a ver
a representatividade de uma igreja que está embriagada com os enganos desta vida, com uma igreja que está completamente debaixo de um engano, caminhando debaixo de um engano. E nesse tempo, aquele que é o dono, o possuidor da noiva, vem para restaurá-la, vem para resgatá-la, porque um dia ele foi para a cruz e o preço foi de sangue. Então, querido, a tipologia das noivas que nós temos na Bíblia, quando nós olhamos, por exemplo, para Ana, é a tipologia de uma noiva de uma igreja estéril, uma igreja que não frutifica. Não é apenas uma igreja que não ganha outras pessoas, mas a frutificação nos talentos, a frutificação nos dons espirituais, a frutificação de pessoas, a frutificação do perdão, da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. Uma geração que está estéril, uma noiva que está estéril. E lembre-se, a noiva nasceu para estar como que diante dele. Eu não consigo colocar nada no meio entre a noiva e ele. Quando a Bíblia me relata e me fundamenta dizendo que ela nasceu para estar de olho nele, para estar nele, para corresponder a ele, para dar uma resposta para ele. Eu não consigo pegar a noiva e falar: noiva, desfoca um pouco dele e faz outra coisa. Não tem como, porque você nasceu para corresponder a ele. E quando nós olhamos Ana, é a tipologia de uma noiva que está estéril. Quando nós olhamos para Gomer, que foi a mulher do profeta Oséias, nós olhamos a tipologia de uma noiva que se prostituiu. Pastor, Deus me livre e guarde me chamar de prostituta. Querido, quando nós entramos, talvez num mercado gospel, nós nos prostituímos com aquilo que é de Deus. E a Bíblia fala que Deus levanta esse profeta Oséias e diz para que ele fosse, pegasse uma dessas mulheres. Como já dizia a lei de Moisés naquele tempo, era uma mulher impura, uma mulher que tinha que ficar separada da sociedade. E Deus levanta esse homem e fala: vai lá e casa-se com ela, ame ela. E Oséias se levanta e vai e pega Gomer, essa mulher, e se casa com ela, está com ela. E de repente esta mulher, ela sai de dentro da sua casa e vai se prostituir com outros homens. E quando volta, Oséias está em crise, e Deus fala: ame ela. E Oséias passa a amar ela. O que Deus estava querendo dizer para Oséias? Oséias, assim como eu estou mandando você amar ela, assim está o meu povo se prostituindo diante de outros deuses. Querido, não acho que é muito fácil se prostituir, não. Quando nós tiramos o foco do nosso Deus e adoramos qualquer outro bezerro de ouro, qualquer outra coisa que nós confiamos além de Deus, nós estamos nos prostituindo. E a Bíblia nos mostra a tipologia dessa noiva. E nesses últimos dias Deus tem nos levantado uma proclamação, sabe, de como a noiva precisa corresponder, como que a noiva precisa estar como que diante dele, como que a noiva precisa dele, precisa amar, precisa ter desejo de estar com ele. Querido, nesses últimos dias, como diz Paulo, que ele não busca aquilo que eu tenho, ele não busca os meus bens, ele não vai buscar minha mansão, ele não vai buscar minha conta bancária, ele não vai buscar nada, ele vem para buscar a mim, porque ele quer a mim, ele quer a noiva, ele quer você. E cada dia mais eu estou desesperado por isso. Sabe, quando você está andando no meio da rua, você está caminhando e você está preocupado: Deus, será se eu tenho te agradado? Como noiva, será se o Senhor tem se agradado de mim? Será se eu tenho correspondido ao Senhor? Será se eu tenho me posicionado? Será se eu tenho me quebrantado? Será se eu não tenho sido autossuficiente? Será se eu não tenho sido independente? São coisas fáceis de acontecer,
Porque a Bíblia diz que Elias foi um homem sujeito às paixões, assim como nós também somos. Elias, Davi foram homens sujeitos assim como nós somos. E quando nós olhamos para essa tipologia da noiva, nós começamos a ver que Deus pediu que Oséias amasse sobretudo aquela mulher, Gomer. E Oséias a amou. E Oséias em crise, dizendo: Deus, o que tu queres? E Deus fala: Oséias, ela é a tipologia do meu povo que está se prostituindo diante de outros deuses. Querido, nesses dias eu tenho feito uma varredura na minha própria vida. Você pode dizer: mas pastor, como na sua vida? Querido, existe cisco no nosso olho que muitas vezes tira o nosso foco, a nossa visão dele. Eu não estou falando nem muitas vezes até de pecado, de coisas absurdas, não. A igreja precisa ter a sensibilidade de quando o teu foco sai dele, porque você nasceu para corresponder a ele. Quando o teu foco sai disso, você precisa entender que alguma coisa está errada e que você precisa retornar o teu foco. Andamos independentes, autossuficientes. Mas como, pastor? Olha para a Bíblia. Você vai ver o povo de Israel. Você vai ver os discípulos, os profetas, os apóstolos. Você vai ver os sacerdotes. Você vai ver os patriarcas. E você vai ver que você é como eles. E que o nosso foco não pode ser perdido dele. Os teus olhos, quando estão nele, nenhum cisco pode mudar o teu foco dele, para que você perca a referência de quem ele é para você, para que você não pare de corresponder a ele. Mas quando nós olhamos, querido, para Maria, por uma mulher entrou o pecado no mundo, mas por uma mulher entrou a salvação dessa humanidade. Eva fez com que o pecado entrasse, mas Deus achou graça em Maria, e por Maria, também por uma mulher, entrou a salvação nossa. Quando Deus levanta Maria, diz a Bíblia que, e projetando ele isto, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. Uma noiva que só gera aquilo que é do Espírito, uma noiva que anda grávida daquilo que é do Espírito, uma noiva que não gera aquilo que é da carne, aquilo que é da alma, mas uma noiva que só gera aquilo que é do Espírito. E eu falava nesses dias: Deus, eu quero ser essa noiva. Não me importa onde eu estiver, não me importa o que eu serei. O que me importa é gerar aquilo que é do teu Espírito. Não gerar emoções. Não gerar emoções. Não gerar coisas que não subsistem. Não gerar sensacionalismo. Eu só quero estar contigo. Eu só quero gerar aquilo que é do teu Espírito. Para nossa geração, querido, é um desafio. Porque esse mundo, querido, ele vem agressivo contra nós. Eu acredito que todos estão acompanhando a vida do pastor Marcos Feliciano, da política, da situação do Brasil, praticamente caminhando para um comunismo silencioso que muitos não estão vendo, que não tem conhecimento. E no meio disso eu tenho falado: Deus,
se for para o Senhor nos usar, nos use, mas não deixe que nós venhamos perder foco, perder direção, gerar coisas que são da nossa alma, gerar coisas que são, sabe, da nossa carne, da nossa vontade, do nosso ego. Não, eu preciso, como Maria, botar, Senhor, bota no meu ventre como noiva aquilo que é gerado do teu Espírito. Mas, querido, muitas vezes a gente caminha. Nós tivemos esses dias com o apóstolo Hermínio, e a coisa que eu pude observar, humildade, quebrantamento, querido. Quanto mais cresce, mais desce. E por alguns títulos, algumas medalhas que ganhamos ou que ganham por aí, querido, vão subindo a plataforma, subindo, enquanto que o processo da noiva é descer, porque quando nós descemos, ao seu tempo Ele nos exaltará. O tempo é dele, a vontade é dele. Olhamos para os filhos, para a família. Deus, que os meus filhos, a minha família, que a igreja, Senhor, não perca foco. Quando a gente olha para cada rostinho, que cada um, Senhor, possa permanecer firme. Quando um tropeça, dói em nós, porque a noiva que está sendo tocada. Sabemos que alguns caminhos, se o teu irmão cair, às vezes não sentem. Às vezes parece que você toma um beliscão, sabe? É o teu irmão caindo, mas você não, parece que não sente nada, está frio. Mas eu tenho raiva de Satanás, querido, quando um cai, quando ele consegue atingir um, derrubar o outro. Porque a noiva que nasceu para corresponder ao amado de nossas almas, não tem mais invenções, caminhos paralelos, que parece que nos leva a esse caminho para estar com Ele. Não. A figura de Maria era a figura de uma noiva que gerou algo do Espírito. Tudo aquilo que nós gerarmos que não é do Espírito, seja maldição, seja anátema, seja tirado do arraial. Quando Israel levantava a Páscoa e se achasse dentro de qualquer casa dos israelitas um fermento, eles eram excluídos do arraial, porque o fermento simbolizava algo dos fariseus. E aquela família, aquela casa pela qual foi achado aquele fermento, eles tinham que ser excluídos do arraial. Sabe, querido, nosso relacionamento em corresponder a Ele, em gerar algo que é do Espírito, não pode haver nenhum pouquinho de fermento. Não pode haver nada que possa nos comprometer. E nesses dias, parece que a gente sente o cheiro dele, Ele querendo estar conosco. Um dia Deus olhou para o homem, amou o homem, mas não satisfeito, Ele se fez homem, desceu e habitou entre nós. Cumpriu a missão de ir para a cruz. Mas diz a Bíblia que após a morrer, Ele passou 40 dias nessa terra. E diz a Bíblia que Deus o tomou e Ele subiu ao assunto aos céus. Mas ainda não satisfeito de habitar entre nós, o Espírito Santo desceu para não estar entre nós, mas estar dentro de nós. Porque Ele não estava satisfeito em habitar, em caminhar no nosso meio. O que Ele queria era o nosso coração, o nosso interior, a nossa intimidade. E Ele veio habitar dentro de nós. Gere aquilo que é do Espírito. Gere aquilo que é do Espírito. A luta vem, a luta é árdua, as guerras são grandes,
Mas há o que vencer. Há o que vencer. Há o que vencer. Apocalipse, a partir do capítulo 2 até o 7, há o que vencer. Por isso, não perca a sua posição de noiva. A amante, ela só quer desfrutar do bem, mas a noiva não. A noiva quer estar com ele todos os momentos, em todas as horas. Mas a amante é aquela que só vem pelos interesses, é aquela que só aproxima por alguns interesses. Mas a noiva não, a noiva é aquela que passa em todos os momentos, mesmo que difícil, mesmo que perseguida, mesmo que na tribulação, ela está correspondendo ao amor do noivo. Nós não somos amantes, nós somos noiva. Nós nascemos para ser noiva. A Bíblia diz que Jesus foi entrar em Jerusalém, a entrada triunfal. Ele vinha naquele burrinho para entrar dentro de Jerusalém. E começou grande júbilo e festa. E eles começaram a gritar: Hosanas, Hosanas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus vinha caminhando em direção à entrada de Jerusalém. Alguns talvez olharam e falaram: ele vai se alegrar porque nós estamos em festa. E diz a Bíblia que ele olhou e ele começou a chorar. Ele olhou aquele povo e começou a chorar. E ele disse: esse povo não entende o tempo da minha visitação. Porque a palavra Hosana significa salva-nos. São os amantes que quando vem Jesus, Jesus está vindo na nossa direção, o noivo vem ao nosso encontro. Ele não está preocupado em adorar, ele não está preocupado em se prostrar, ele não está preocupado em corresponder ao amor, mas ele quer algum interesse, ele quer alguma salvação, ele quer alguma coisa que tire ele daquela situação. Porque Israel, Jerusalém, vivia um tempo de opróbrio, um tempo de vergonha, um tempo de dificuldade. E quando viram Jesus, eles começaram a dizer Hosanas. E estavam celebrando, mas a proclamação era Hosanas, que significa salva-nos. Mas se eles tivessem mudado a proclamação, fazendo festa, dizendo Maranata, que significa vem Senhor, vem desejado das nações, vem amado da minha alma, teria sido diferente. Jerusalém simboliza a noiva, Jesus o noivo, e ele vinha entrar. Jesus só entra, Jesus só fica, Jesus só faz, Jesus só se manifesta aonde ele é coroado. O lugar onde é glorificado e coroado é ali onde ele se pousa, aonde ele fica, onde ele se manifesta. E quando ele viu aquela proclamação de Hosanas, Hosanas, e aquele alvoroço, aquele negócio, diz a Bíblia que ele olhou para Jerusalém, para a noiva, e começou a chorar. Uma noiva que quer os seus interesses. Vocês querem sair da aflição, mas será se querem me adorar, querem o meu amor? A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. A palavra Maranata significa vem Senhor. A proclamação tinha que ser mudada, para que de fato o noivo viesse e amasse a Jerusalém. O Espírito e a noiva. Existe uma coisa que está conosco, é o Espírito Santo que está com a noiva. E diz a Bíblia que o Espírito e a noiva, elas se juntam e dizem vem. Não há mais nada que diz vem Senhor. Será se nós, o Espírito já está clamando vem, será se a noiva continua clamando vem? Será se a igreja do nosso tempo, a igreja da nossa geração está dizendo vem?
Ou ela está proclamando: vem aí leis contra a igreja, vem isso, vem aquilo, vem dificuldades, vem o terrorismo, vem isso, então hosana, salva-nos, Senhor. Proclamação da igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, vem, desejado. Querido, todas as vezes que Jesus ele foi estar com alguém, não importava quem era a pessoa, a aproximação dele era para ganhar o coração. Jesus não tinha talvez uma atitude sem propósito, sem direção, uma aproximação. Todas as vezes, e nessa vez não foi diferente, a entrada dele em Jerusalém, ele queria que fosse de fato algo de adoração e não apenas um interesse. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos vários protótipos simbolizando a noiva, a igreja. Mas hoje Deus quer gerar em nós uma noiva chamada Maria, aquela que gera pelo Espírito, aquela que fica grávida do Espírito, aquela que caminha pela terra e você está andando pela terra. E as pessoas olham para você e você fala: eu estou pensando nisso. E quando você fala isso, as pessoas falam: isso é algo de Deus, isso é algo do Espírito, e não algo das minhas emoções, dos meus sentimentos, não é algo da minha alma nem da minha carne, é algo do Espírito. Para nós terminarmos, quando Adão estava lá no Éden, e aquele sono pesado caiu e foi cerrado a sua costela, e dali nasceu Eva. O noivo, com ele na cruz, aconteceu a mesma coisa. Preste atenção. Quando Jesus estava lá na cruz, e você lembra que ele estava sendo crucificado, diz a Bíblia que vem um soldado romano, pega assim uma lança, e na sua lateral enfia aquela lança, e diz a Bíblia que saiu água e saiu sangue. Aquilo estava simbolizando, no mesmo lugar aonde Adão foi tocado na sua costela, Cristo, o noivo, estava sendo tocado lá no Calvário. Do mesmo lugar da onde Deus tirou Eva de Adão, o primeiro Adão, Deus estava tirando a igreja do segundo Adão, do mesmo lugar, e ferindo Cristo no mesmo lugar. Assim como a costela de Adão foi cerrada, e ali nasceu-se Eva, da mesma forma, quando Cristo está na cruz, aquela lança tocando a costela dele, rasgando a sua carne, simbolizava que a igreja, a noiva, estava nascendo no Calvário. Pastor, mas teologicamente a Bíblia diz que a igreja nasceu em Atos dos Apóstolos, quando Pedro se levanta em praça pública. Teologicamente a igreja se manifestou no dia de Pentecoste. Porém a Bíblia diz que existem coisas no reino que são geradas e que ainda não foram manifestas. E naquela hora que Cristo estava na cruz, o noivo, e aquela lança pega-se e entra na sua lateral, simbolizava que não havia sido manifesto a igreja na terra, porém a noiva já estava vindo à existência, estava nascendo a noiva. Então deixa eu te dizer uma coisa: você nasceu no Calvário, mas foi manifesto no dia de Pentecoste. A igreja nasceu no Calvário. Se um teólogo ouvir isso, ele vai querer me bater, mas é fato. Então nós entendemos que quando Cristo está na cruz e aquela lança fere a sua lateral, estava simbolizando, assim como Deus teve que rasgar a carne de Adão e tirar uma de suas costelas, a mesma coisa aconteceu com Cristo na cruz. Rasgou-se ali naquela hora a sua carne e tocou-se ali a sua costela. E esse noivo que estava na cruz,
Da mesma forma que ele estava crucificado, ele está lá de braços abertos para você, dizendo: eu te gerei, vem, Maranata. Vou deixar a cruz, aumentar. Levante a sua mão. Shokanaralaço. Shenderekandarayas. Ele está de braços abertos. Abra os seus braços e diz: eu estou aqui. Amado da minha alma, meu noivo, eu estou aqui. Shakandarás. Te amo. Libere o que está dentro de você. Se lance nele. Não foi apenas o primeiro Adão que foi ferido a sua lateral, a sua costela, mas o segundo Adão, quando estava lá de braços abertos para você na cruz, ele foi ferido e ali você nascia, e ali você vinha à existência. Eu vim do amado da minha alma. Se eu vim dele, se eu nasci dele, eu nasci para corresponder a ele. Eu não nasci para corresponder ao sistema. Eu não nasci para corresponder a este mundo, porque não foi este mundo que me gerou, mas aquele pela qual me gerou na cruz. Eu nasci para corresponder a ele, para dar uma resposta para ele. Sinto o amor dele. Noiva, amada minha, pomba minha, que se esconde na fenda da rocha, como diz Cantares, que se esconde na fenda da rocha. Uma noiva que não se prostituiu, uma noiva que não está estéril, mas uma noiva que está escondida na fenda da rocha, esperando o noivo chamar, esperando se manifestar para o noivo. Pomba minha, amada minha, que está atrás da fenda da rocha. Checataraço. Receba o amor do noivo. Checandarás. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, diz o noivo: mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Somos essa noiva escondida na fenda da rocha, que não se prostituiu, que não se perdeu, esperando o noivo chamar. E hoje ele te chama, noiva. Ele diz: mostra-me a tua face, faz-me me ouvir a tua voz. Aonde está a tua face, noiva? Aonde está a tua voz, noiva? Fique de pé no seu lugar.
Não pare a unção, não pare a unção. Libere, libere, libere aquilo que está dentro de você. Eu estou aqui, amado da minha alma, meu desejado. Nada vai nos prostituir, nada vai nos tirar o foco, nem o dinheiro, nem a fama, nem as coisas deste mundo, da carne, da alma. Nada, 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 nada. Ele não busca o que você tem, Ele vem buscar a voz. Que vai te roubar dele. Não há nada que vai te roubar dele. Noiva, mostra a tua face e a tua voz para ele hoje. Mostra a tua face, mostra o teu rosto, mostra a tua voz, fala com ele. Faça uma aliança com o noivo, uma aliança inquebrável. Deus, meu noivo, Senhor, não há nada que possa me roubar de Ti. Tira da minha vida tudo que possa me sequestrar, me roubar de Ti. Tira, tira. Tira. Eu não busco apenas, eu não busco os altares. Não buscamos a fama, não buscamos o dinheiro. Buscamos a fenda da rocha. Buscamos a fenda da rocha. Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nem o pecado, nem a nudez, nada pode nos separar do teu grande amor. Nada, 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 nada. O noivo sela um relacionamento contigo, noiva. O noivo sela um relacionamento contigo, noiva. O noivo sela. Ele está aqui. Ele está aqui. Nesse encontro não há vergonha. Nesse encontro há intimidade. Entre na intimidade com Ele. Comece a tirar a roupa do pecado, a roupa da soberba, a roupa do engano. É tempo de intimidade com o noivo. Te amamos,
Nós já vamos ceiar, mas não perca essa oportunidade. Tempo de intimidade, tempo de restaurar a intimidade. Deixa a unção fluir. Deixa a unção fluir. Há uma unção neste lugar poderosa. Há uma unção destravando nosso relacionamento com Ele hoje.